Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ainda estamos no período da Epifania. Epifania em que Deus, em Jesus Cristo, se manifesta como luz para toda a humanidade e, por sua graça, nos une a Cristo. E o texto para esse domingo nós vamos encontrar em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 9, que eu passo a ler agora. Assim escreve o apóstolo Paulo. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo junto com o irmão Sóstenes esta carta à Igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Esta carta é também para aqueles que, em todos os lugares, adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, havia na comunidade de Corinto rixas, conflitos entre os membros. Alguns membros, por se acharem superiores, humilhavam os outros. Surgiram divisões dentro da comunidade. Um grupo ficou do lado de Paulo e seus ensinamentos. Outro grupo defendia um tal de Apolo, um inspirado orador. Outro grupo ficou do lado de Pedro. Outro grupo dizia que Jesus, com a sua morte, já havia redimido os crentes, de modo que podiam fazer o que bem quisessem em suas vidas, porque já estavam salvos. Também hoje em dia há muitos conflitos no dia a dia da igreja cristã. Ciúmes, egoísmos, exclusões, afrontas, divisões, brigas entre denominações religiosas, deturpação do Evangelho, uso da palavra de Deus para próprios benefícios, destruição da criação em nome de Deus. São muitas divisões que, se são cristãos, não deveria existir. E diante de tal situação, Paulo não desce a lenha, mas, com a autoridade que recebeu de Jesus Cristo, ele agradece a Deus por meio da sua graça, apesar dos conflitos, de ainda estarmos unidos com Cristo, ou seja,
a vida de Cristo é a nossa vida. O que Cristo pensa e fala é o que nós devemos pensar e falar. Como Cristo age, nós deveríamos agir. Então Paulo agradece porque ainda existem pessoas que estão unidas a Cristo. E estando unidos com Cristo, passamos a estar equipados com os dons que vêm dele. E aprendemos a lidar com os conflitos que surgem no dia a dia entre nós. A união em Cristo nos possibilita a viver em comunhão, a repartir e compartilhar o amor, a alegria, a paz e a esperança com outras pessoas, com as quais Deus quer, por meio de nós, também promover a paz. E isso será sempre assim, meu amigo e amiga, porque à nossa volta sempre existirão pessoas com sede de aceitação, com sede de reconciliação, com sede de comunhão. E estando unidos a Cristo, diz Paulo, recebemos o dom de anunciar o Evangelho com seriedade, apontando para as verdades que Cristo ensinou e que estão na Bíblia Sagrada, para despertar nas pessoas a fé, a esperança e o amor, que deve ser a essência de toda a mensagem cristã e estar presente em todas as nossas atitudes e palavras. E é importante que fique claro que é Cristo quem desperta em nós estes dons, porque ele brota do coração de Deus. Então, nós recebemos o dom de anunciar o Evangelho. E aí tem que ser dito, não dá para deturpar o Evangelho, não dá para usá-lo para os próprios interesses. Isso não vem de Deus. Estando unidos a Cristo, recebemos o dom da sabedoria espiritual, que abrange todos os nossos conhecimentos, nos possibilita enxergar com os olhos de Deus, a ouvir com os ouvidos de Deus, falar com as palavras de Deus, julgar com a justiça de Deus, sentir e amar com o coração de Deus, para mostrar que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. É como se a vida de Cristo fosse a nossa e a nossa fosse a vida de Cristo. Estando unidos com Cristo, estaremos sempre à disposição e firmes na palavra, nos ensinamentos, na vontade de Cristo, mesmo que a gente esteja nadando contra a correnteza. Então, meu amigo e minha amiga, Paulo agradece pela graça de estarmos unidos com Cristo e recebermos os dons que vêm do coração de Deus. Agora, nós temos que dar uma resposta. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos estar sempre preparados e esperar a volta de Cristo, colocando os dons que recebemos em prática. Vamos querer, de todas as formas, pertencer ao corpo de Cristo e mostrar esta pertença por meio da prática do amor, da misericórdia e da solidariedade entre nós. Vamos ser persistentes para com a palavra de Deus e a vontade de Deus. Vamos ser testemunhas do Evangelho de Cristo, mostrando por meio de atitudes e palavras o bem que Cristo faz em nossa vida. Vamos agradecer, porque agradecendo vamos estar nos declarando dependentes e devedores do bem de Deus, que aniquila a soberba, a vanglória e a arrogância.
vamos ter sempre esperança de que o que Deus nos deu hoje, Ele nos dará amanhã também. As dádivas, vamos ter certeza de que as dádivas de Deus não vão minguar, a fonte da vida não vai acabar. A comunhão com Cristo, uma vez estabelecida, vai perdurar para sempre. Sendo realmente gratos a Deus, seremos ativos, seremos sal e luz em nossos lares, no local de trabalho, na escola, aonde estivermos. Então, meu amigo e minha amiga, vamos ser luzes que apontam para Cristo por meio de uma vida justa, de serviço a Cristo e ao próximo, de compaixão e de amor, porque a luz que Cristo colocou dentro de nós, que é um dom de Deus, a luz, ela transforma o mundo. A luz que transforma o mundo, ela nasce justamente dessa união nossa com Cristo. E assim, nós vamos poder ouvir do apóstolo Paulo nos dizendo que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você, agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem, você pode compartilhá-la com quem você quiser, pode deixar seu comentário, e se você é alguém que está ouvindo uma pregação minha pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer. E desejo que tenhamos uma semana abençoada, uma semana cheia de bênçãos, né? E que a gente possa sentir durante essa semana essa graça de Deus que nos une a Cristo. E aí eu quero dizer que no próximo domingo nós não vamos ter pregação, porque eu vou estar com a minha família, a gente vai tirar um fim de semana de quarta-feira até domingo, a gente não vai estar em casa, né? Então eu vou dar uma descansada, tirar umas férias de alguns dias, tá bom? Voltaremos daqui a 14 dias. Então, até lá, Deus abençoe você, certo? Então, até daqui a 14 dias, certo?